A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Renata hoje vai passar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma data comemorativa que nós comemoramos, né? Tem algumas datas comemorativas que nós cristãos não comemoramos porque não achamos importante, né? Porque não é importante para nós. Mas essa data comemorativa que vai acontecer agora domingo próximo, que é a Páscoa, muito bem, a Páscoa, essa data comemorativa nós comemoramos, ela é muito importante para nós cristãos, né? E muito importante para você também. Só que para a gente comemorar ela, nós temos que saber qual é o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa não é coelhinho e não é chocolate. Não, não é não. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. É Ele, né? Então a Páscoa, ela é importante para nós porque a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, Jesus Cristo. Ele provou o seu grande amor lá na cruz do Calvário. Ele provou o seu amor por nós. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, crianças. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa data, né, que é tão importante para nós cristãos. Mas antes de eu começar, eu quero ler para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7, que nos diz assim, ó: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso aí. Está em 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Então, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E para falarmos de Páscoa, nós também temos que falar um pouco sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa, né? Porque teve uma primeira Páscoa. Qual foi essa primeira Páscoa? Onde ela aconteceu? Ela aconteceu lá no Egito, quando o povo israelita estava lá no Egito. Lembra do tempo de José? José era o governador do Egito, né? Governou toda aquela nação e o seu povo estava lá. O povo hebreu estava lá. Eles tinham ido para lá fugindo de uma fome e eles desceram para o Egito. E lá tinha o governador José. Deus elegeu ele como governador do Egito e ele cuidou de todos lá. Só que José morreu. E aí veio outro faraó. Um faraó que não conhecia José e nem queria saber da história daquele povo. E o povo hebreu começou a ser oprimido lá no Egito, né? Eles começaram a ser escravizados pelo faraó. Eles trabalhavam dia e noite, olha lá, ó, aos olhos dos egípcios, né? E eles maltratavam eles, né? Chicoteavam, eles viviam como escravos lá, trabalhando de graça, não recebia nenhum valor pelo trabalho e ainda recebia opressão. Eles recebiam chicoteados, eram chicoteados, né? Eram chicoteados se eles não fizessem o trabalho, se eles se recusassem a fazer o trabalho. Então eles eram um povo que viraram escravos lá, os israelitas viraram escravos, né? E aí esse povo, né, começou a se desesperar, né? E aí eles pediram socorro para Deus. Eles começaram a clamar: Deus, por favor, nos liberte, nos socorra aqui deste lugar. Tá muito difícil, né? E aí, né, Deus providenciou um libertador para eles, que foi Moisés, né? Deus providenciou Moisés para ir até lá, para falar com o faraó, né? Deus enviou ele lá para falar para ele, né? Deixa meu povo ir. Deus manda falar que é para deixar o povo ir. E aí, a Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir. E aí o Faraó falou para Moisés: eu não vou deixar o seu povo ir. Não, seu povo, eles me ajudam aqui e eu não posso deixar eles ir porque eles são meus escravos e eu não posso. E ele recusou deixar o povo ir. Foi quando Moisés falou, né? Deus mandou Moisés falar que que Deus iria mandar 10 pragas, né? Deus iria mandar
as pragas para poder atingir o Egito. E ele não acreditou. Então, Deus, de verdade, Deus acabou enviando as 10 pragas. E aí é todas aquelas pragas que a gente já conhece, né? Primeiro foi a praga das águas se tornando em sangue. Todas as águas do Egito se transformaram em sangue. E nada de Faraó deixar o povo ir. Deixa meu povo ir, Faraó. Não, não vou deixar seu povo ir. E aí Deus enviou a segunda praga, que foi a praga das rãs. E nada de Faraó deixar o povo ir. E aí Deus enviou outra praga, a terceira praga, que foi a praga dos piolhos, né? Foi a praga dos piolhos. Todo mundo coçando a cabeça lá, né? Cheio de bicho. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Continuou castigando o povo, continuou desobedecendo. E aí Deus enviou a quarta praga, que foi a praga das moscas. E nada de Faraó amoleceu seu coração. Deus mandou mais uma praga, a quinta praga, que foi a peste nos animais. Todos os animais ficaram doentes. E nem isso sensibilizou o Faraó. Então Deus continuou mandando as pragas. Aí veio a sexta praga, que foi a praga das úlceras, que é as feridas que davam no povo, e nada. A sétima foi a chuva de saraiva. Caía fogo do céu e consumia o povo lá. Mas mesmo assim, Faraó não queria deixar o povo ir. O coração de Faraó estava igual um coração de uma pedra, né? Igual uma pedra, duro. E aí Deus enviou a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos, que comeu tudo, devorou tudo. E mesmo assim, Faraó não deixa o povo ir. Deixa meu povo ir? Não vou deixar seu povo ir. E aí Deus envia a nona praga, que foi um tempo de escuridão, de trevas, que não dava para ver, enxergar nada. E eles ficaram durante 3 dias nessa escuridão. Mas mesmo assim, Faraó não deixou ir. E aí, queridos, começa, né, a vocês entenderem a Páscoa. Porque aí na 10ª praga, Deus falou que iria matar todos os primogênitos. Né? Todos os primogênitos. E o que é primogênito? Primogênito é o irmão mais velho, é o primeiro filho, né? E Deus havia falado que iria mandar um anjo da morte passar e matar todos os primogênitos. Só que aí, Deus deu uma recomendação para o povo. Olha a recomendação que Deus deu. Deus deu uma recomendação para o povo. Pediu para que pegasse um cordeirinho de apenas 1 ano, sem mancha, limpinho, sem doença, sem nada, limpinho, bonito, e sacrificasse aquele cordeiro. E eles tinham que sacrificar aquele cordeiro e comer aquele cordeiro. E ele falou que com o sangue daquele cordeiro era para eles fazerem o quê? Colocar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo fosse passar, o anjo da morte fosse passar, ele ia passar por cima, ele não ia entrar naquela casa, porque tinha um sinal ali, aquela casa estava selada ali, ó, por Deus. Então ele não podia entrar e matar o primogênito daquela casa. Né? Deus falou, deu essa ordem. Né? Então aí tá até o significado da palavra Páscoa, que é passar por cima. Tá? É passagem. Então, quando o anjo da morte veio, que via aquele símbolo, né? Aquele sangue lá nos umbrais das portas, ele não entrava, ele não podia entrar, não tinha poder para entrar. Então, aquela casa que não tinha, ele entrava e ali aconteceu a morte dos primogênitos, né? E ali foi a primeira Páscoa, né? Onde eles tinham que comer aquele cordeiro assado, com pães sem fermento, com ervas amargas, né? Naquela noite eles fizeram tudo isso, todo esse processo, ali foi chamado a primeira Páscoa, né? Porque ali eles estariam lembrando desse grande acontecimento
E eles, todas as vezes que eles iam comemorar a Páscoa, eles iam lembrar que foi nesse dia que Deus os libertaram do Egito, os tiraram da escravidão. Porque depois dessa praga, depois que aconteceu essa praga, aí Faraó não conseguiu resistir mais e deixou o povo ir, tá? Então essa é a primeira Páscoa que foi comemorada lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, do povo hebreu, e os judeus comemoravam dessa forma a Páscoa, lembrando a libertação deles do Egito, tá? E hoje, nos dias de hoje, o que é a Páscoa para nós, né? O que aconteceu, né? O que mudou? Na verdade, o cordeiro. Cadê o meu cordeiro? Cadê o meu cordeiro? Deixa eu ver aqui. O cordeiro, ele foi substituído por Jesus, né? Então, o Novo Testamento fala que Jesus agora era a nossa Páscoa, né? Então, Jesus nasceu. Aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que nasceu da Maria, né? Da Virgem Maria. E aí Jesus cresceu, fez muitos milagres e maravilhas e pregou a salvação para todos, né? Só que a gente sabe que o povo de Israel o rejeitou, não quis. E aí, o que aconteceu? Jesus fez na sua última noite, ele fez uma ceia. Ele reuniu todos os seus discípulos ali, né? E explicou para eles, né, do pão, do vinho, que o pão simbolizava o corpo dele e que o vinho simbolizava o sangue dele, que seria derramado. Naquele momento, talvez os discípulos não estavam conseguindo entender muito. Como assim o nosso mestre vai morrer? Como assim, né? Mas Jesus explicou para eles, fez essa ceia, né, que é como se fosse uma janta, e tinha lá os pães sem fermento, as ervas amargas. E aí Jesus pegou o pão e falou: esse pão é o meu corpo que será partido por vós. E pegou o vinho e falou: e esse vinho simboliza o meu sangue que será derramado na cruz por vocês. E aí naquela mesma noite, né, já para amanhecer o dia, um dos seus discípulos, chamado Judas, o traiu. A gente sabe dessa história, né? Ele foi levado até o rei e ele foi simplesmente açoitado, foi cuspido no rosto, ele foi humilhado. Nosso Jesus foi humilhado, né? Apanhou e tudo aquilo aconteceu com o nosso Jesus, né? Mas era propósito dele, foi o propósito dele. Foi para isso que ele veio, para salvar a humanidade, para se sacrificar como um cordeiro, né? Sem reclamar. Jesus subiu ali naquela cruz. Então ele foi crucificado numa cruz. E hoje para nós essa é a Páscoa. Nós lembramos desse sacrifício, desse amor que Jesus veio trazer para nós, para o nosso coração. Ele teve que se sacrificar para nos salvar. Então, por isso que nós hoje, quando nós lembramos da Páscoa, nós temos que lembrar do quanto Jesus sofreu lá naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Porque nós estávamos todos em pecados, todos destituídos e fora da graça de Deus, da glória de Deus, né? Estávamos afastados, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, nós estávamos afastados de Deus. E Jesus veio para nos reconciliar com Ele, crianças. Então, Jesus morreu ali naquela cruz do Calvário, né? Só que a história não termina por aí. Jesus morreu, mas foi levado a um sepulcro. Só que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Jesus não continua morto. Jesus não continua pregado numa cruz. A cruz está vazia, né?
porque Jesus, o nosso Jesus que morreu naquela cruz, que foi sepultado, né, naquele túmulo, né, ao terceiro dia, passou a sexta, o sábado, aí quando foi no domingo, que chama domingo de Páscoa, né, por isso chama domingo de Páscoa, né, Jesus ressuscitou. E aí, quando as mulheres foram lá para procurar o corpo de Jesus, não estava lá. Aí tinha uns anjos lá e falaram assim: por que procuras ele aqui? Ele já ressuscitou, já está vivo. Né? E aquelas mulheres saíram desesperadas, né, para contar a novidade que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus de fato ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, né? Apareceu a muita gente ainda depois da sua ressurreição. E logo depois ele subiu aos céus. Daquela forma que ele subiu, um dia ele também vai descer para buscar a nós, a sua igreja, a mim, a você, criança. Então a nossa Páscoa, hoje nós comemoramos a nossa Páscoa, lembrando do amor de Jesus, do quanto ele sofreu por nós naquela cruz do Calvário, mas que nos trouxe a salvação, que nos trouxe paz, que nos uniu novamente com o nosso Pai Celeste. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa para nós, crianças. Não é coelhinho, não é chocolate. Ah, mas é pecado comer chocolate, tia Renata? Não, pode comer o chocolate, não tem problema. Mas vocês têm que entender que quando as pessoas, alguém perguntar para você o que é Páscoa para você, você vai falar: Jesus é a minha Páscoa, porque Jesus entregou a sua vida lá na cruz, oh, aleluia, para nos salvar. Ah, glória a Deus! E nós somos felizes por isso, pelo esse sacrifício que Jesus fez por nós. Embora ele teve que sofrer muito, mas esse era o propósito, essa era a missão dele aqui na terra. Mas um dia nós vamos morar com ele. Ele foi fazer morada para nós lá no céu, para um dia morarmos junto com ele. Um dia conhecermos Jesus face a face. Olha que legal, olha que glória, né? Que presente, né? Então, crianças, quando alguém perguntar para vocês o que é a Páscoa, vocês vão saber responder que a Páscoa é Jesus e ele mora dentro do nosso coração. Amém, crianças? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus, viu? Beijo da tia Renata. Que o Senhor Jesus abençoe a cada família, a cada um de vocês. Amém?